Já de volta com o Estúdio Sat. Gente, você sabia que hoje é o dia da manicure? E a gente estava lendo, manicura vem do latim mani, de cuidado, e cure, que é cura de tratamento. Não, aliás, mani de unhas. Unhas. Então, no sentido aí, literalmente falando, quer dizer tratamento de unhas, tratamento das unhas. Eu acho que é isso, se eu não me esqueci. Doutora Luciana Mendes, daqui a pouco eu vejo pra vocês na internet, mas é isso sim, tenho certeza que é isso. Fiz uma homenagem pra mim no Instagram, não posso ter esquecido, né, de manhã pra agora. Doutora, tem muitas perguntas chegando aqui pra gente, e uma é da Socorro Guedes. Ela pergunta bem assim, a minha unha encrava muito e sofro com isso. Aí pediu pra perguntar da senhora por que isso acontece. Eu acho que deve ser as unhas dos pés, né? As unhas que mais sofrem, né, com esse processo de encravamento é o dedão do pé. Isso acontece principalmente, né, quando a pessoa ela tem o corte inadequado, essa mania de ficar cortando o cantinho de unha, e com a pressão da pisada, principalmente usando às vezes sapato apertado, essa unha ela vai crescendo se encurvando para baixo. Depois que acontece isso, as pessoas acabam tentando tratar cortando o cantinho da unha, só que ela vai encravando cada vez mais. Então, na verdade, quando a pessoa tem um encravamento, a unha está encravada, tem que tentar buscar algum fator. Será que é porque está usando o sapato inadequado? Será que está cortando inadequadamente? Será que está, às vezes, acima do peso, que força também essa unha a encravar? E aí, tentando, né, fazer com que essa unha se desencrave, volte a ficar mais reta, mas sem necessariamente cortar. E tem casos de unha encravada que aumenta tanto aquela região do dedo ao redor da unha que o tratamento é cirúrgico. Entendi. Doutora, tem uma outra pergunta da Isabelle Santiago. Ela faz o seguinte questionamento. Toda vez que eu vou cortar as unhas do meu marido, eu coloco de molho. Isso tá certo? Super certo, é uma opção. Quando você faz isso, você aumenta a quantidade de água, a unha fica mais flexível e mais fácil de cortar. E aí não esfarela na hora do corte. Pode estar fazendo, principalmente se a unha for muito grossa, né? Ó, a gente vai colocar aí na tela, vai continuar com os nossos tópicos. Preste atenção para evitar batidas. Isso daí é imprescindível, né, doutora? Você tem que realmente, porque senão pode quebrar as unhas e aí que ela não cresce de jeito nenhum, principalmente para você que tem essa síndrome das unhas frágeis, que eu já aprendi aqui com a doutora. Hidrate as cutículas, já falamos, invista em alimentação saudável e nutritiva. Chegou um papo que eu acho bem importante. Então, aquela frase que é clichê, a gente é o que a gente come, isso é muito verdade. Hoje em dia a gente sabe, né, que a alimentação ela é responsável pela saúde, né? E a unha não é diferente, então a deficiência de nutrientes, uma alimentação, né, que acaba se excedendo em carboidrato, acaba prejudicando o crescimento dessas unhas. Claro que ele não é, né, fator determinante, mas com certeza, se você tem uma alimentação saudável, principalmente rica em vitaminas e antioxidantes, você vai ter uma unha mais saudável, porque a unha e cabelo, né, acabam sofrendo juntas e aí você consegue ter uma unha muito mais saudável se você se alimenta bem. Doutora, chegou uma pergunta da Luana Silva. Eu usei muitos produtos para lavar roupa, nasceu unheiro. Qual o tipo de tratamento? Unheiro, na verdade, o nome que a gente dá isso, a gente chama de paroníquia crônica quando tem mais de 6 semanas. O que isso acontece? Você tem uma inflamação da pele ao redor da unha. E o fungo, né, as pessoas acham que aquilo é só fungo, mas na verdade tudo começou com uma dermatite de contato. Uso de produtos de limpeza todo dia, o tempo inteiro, umidade seca, aquilo ali leva a uma inflamação, perde-se a cutícula. Perdendo-se a cutícula, a porta fica aberta para que entrem fungos e bactérias, eles se instalam e aí você já tem o quadro crônico, né, daquela que o pessoal chama de unheiro. Na verdade, o mais importante do tratamento do unheiro é você evitar o contato com água permanentemente e produtos de limpeza. Se você não fizer isso, se você não adotar outra conduta de usar luva, e mesmo usando luva, não ficar mais do que 1 hora continuamente com a luva, porque você vai suar e aquilo ali vai aumentar a umidade,
você não vai conseguir se livrar do unheiro. E aí sim, você pode fazer ir no dermatologista, vai ser passado medicações antifúngicas, né, para matar a bactéria, matar o fungo, mas o problema maior é já a estrutura que já se danificou e precisa realmente ter o cuidado de restabelecer aquela pele. Doutora, e a Socorro, ela está perguntando ainda sobre o caso das unhas encravadas. O que ela deve fazer? Um podólogo resolve? Quando está em fases bem iniciais, né, que você não vê aquele aumento nem inflamação importante do tecido ao redor da unha, maneira muito simples é você tentar fazer a técnica do acolchoamento. O que é isso? A própria manicure pode fazer, né, o podólogo. Ele coloca algodão embaixo da lâmina, embaixo da unha que está encravando, para funcionar como realmente uma almofadinha, evitar que fira mais aquela pele e que a unha, em vez de crescer dessa forma, ela comece a crescer mais reta. Então, isso é uma medida que em fases bem iniciais você consegue, em vez de cortar o cantinho, lixa, para que você não tenha mais trauma e nem faça com que a unha depois cresça, né, com aquelas espículas, com aquelas pontas e acabe se introduzindo na pele. E aí, se isso não resolver, aí já tem que procurar um profissional para ver se é questão realmente de cirurgia ou se pode tentar de outras formas. Nossa. Mas essa técnica do acolchoamento é bem interessante e em vez de cortar, você sair lixando os cantinhos das unhas. Ela falou aqui que sofre há anos com isso. Deve ser, a gente sabe, né? Unha encravada dói demais, deve ser um sufoco. E vai cada vez piorando mais, né? A gente vai aí para o nosso próximo tópico. Preste atenção em sinais de doença. A doutora já até comentou alguma coisa a respeito. Então, né, a gente falou da fragilidade ungueal, que Sim. pode ser um indicativo de alguma doença sistêmica, como problema de tireoide, anemia, né, deficiência de outras vitaminas, também pode ocasionar um diabetes, uma insuficiência do rim. Às vezes, má circulação leva à fragilidade das unhas também. Só que ainda, interessantemente, é que algumas doenças, elas vão dar sinais na unha, né? Por exemplo, psoríase pode ter acometimento da unha e você ter a oportunidade de dar o diagnóstico de uma psoríase das articulações. Você pode tem pacientes que têm problema no fígado e acaba que tem algumas alterações nas unhas que você consegue, né, correlacionar e dar o diagnóstico. Agora, essas alterações são muito específicas e precisam do profissional dermatologista para poder identificar. Mas o importante é, tiver algum problema persistente nas unhas, que não melhora, sempre procurar o profissional e não ficar tentando se automedicar na busca de às vezes até retardando o diagnóstico. Tem que realmente procurar um profissional, como a doutora colocou, né? Tem muitas pessoas que tomam, por exemplo, colágeno hidrolisado, vamos supor, e tal. Mas é bastante interessante você realmente passar com um profissional que entenda do assunto antes de tomar qualquer coisa. E assim, sempre o alerta, né? A gente vê que muitas vezes, minha amiga tem um problema na unha, eu vou fazer o mesmo tratamento que ela fez. Na verdade, existem várias doenças das unhas e cada doença deve ser tratada especificamente com tratamento específico. Então, às vezes, uma coisa que você acha que é igual à sua, Sim, não é. É verdade. E aí você acaba, né, só diagnosticando quando realmente vai no profissional. Tem uma pergunta da Malu, da onde que ela é, Joslã? Porto Velho. Ela está perguntando para quem come unha. Tem alguma coisa para evitar? Então, na verdade, que a gente chama, né, uma onicofagia, né, ela é uma compulsão. E as compulsões, elas sempre vêm de uma vontade incontrolada de você fazer um ato, né? E muitas vezes está relacionado à ansiedade, às vezes a pessoa consegue aliviar aquela ansiedade, aquele estresse roendo as unhas. Então, muitas vezes o tratamento é psicoterapia, é você tentar desviar o foco, porque isso é uma coisa que foge do controle da pessoa. Mesmo que a gente use, né, algumas medicações com gosto ruim nas unhas, que muita gente faz isso, até para na hora de você colocar, você tentar desestimular, não consegue, porque é uma compulsão. E aí tem que ver se a pessoa não tem algum problema, né, de ansiedade que precisa ser tratada com a psicoterapia. Pronto, Malu, tá explicado aí pra vocês, tá? Doutora, seja bem-vinda sempre, volte sempre aqui no nosso programa, tá? Obrigada. Obrigada, parabéns para as manicures que cuidam, né, das nossas unhas, embelezando. Então, um grande abraço. Elas ficam tão lindas, ficam todas feitinhas, as unhas das mãos digitais. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada a você. Gente, como eu tava falando aí, ó,
A palavra manicure surgiu do latim manus, que significa mãos, e cura, que quer dizer tratamento. Assim, manicure pode ser literalmente traduzido como tratamento das mãos. E como a doutora bem colocou, hoje eu quero agradecer uma designer incrível que com muita sensibilidade cuida das minhas unhas, que é a Ana Cristina Coselli. Obrigada, tá, amiga? Inclusive, essa foto a gente tirou a última vez que eu fui lá com ela, que ela colocou um gostinho nas minhas mãos. Ela sempre nova nas minhas unhas. Por mim, eu só queria francesinha e nude. Ela, vamos pôr uma cor aqui. Aí eu sempre aceito e todo mundo acha lindo, todo mundo elogia. Obrigada, amiga. Um beijo pra você e pra todas as outras manicures que cuidam tão bem da gente, tá? Nós vamos seguindo pro intervalo comercial e daqui a pouco vamos falar sobre uma outra data que está se comemorando hoje, um outro dia que está se comemorando hoje, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Daqui a pouco a gente volta.